que estivesse aí condoído com a morte da vítima, ele se postou ao lado da família, mas sempre de uma forma estranha, né? Dizendo que a investigação não chegaria a lugar nenhum, dizendo que o local tinha sido alterado e, portanto, seria difícil a polícia descobrir algo. Ou seja, ele começou a expressar para a família algo que causou estranheza, até porque todos imaginavam e gostariam, né, e pretendiam que o criminoso fosse encontrado. A família também começou a suspeitar do Sandro pelo comportamento. Ele fazia comentários inadequados, ele assim, falava coisas que não tinham nada a ver com pessoas que tinham acabado de perder um ente querido, assim, sabe? Ele fazia comentários, ele já fazia comentários assim, com relação ao imóvel, né? Que ele queria levar a Dayana para morar. Vamos morar lá, então ela morreu, então a gente mora lá também, né? Podemos ficar na casa. Comentários assim que não tinham razão de ser naquele momento. Uns 20 dias atrás, eu fui até um ponto do ônibus pegar um ônibus para ir até o salão da minha filha. Veio uma senhora de frente, chegou até mim e disse: eu fui no velório da Bianca, eu conversei com o Sandro. O Sandro disse, eu falei para ela, que injustiça fizeram com essa moça, que judiação, uma moça tão bonita, foi tão judiada. Ele disse para essa senhora, bem feito, ela era patricinha e arrogante. E Sandro, quando perguntado, quando inquirido, ele apresenta machucados, né, que a princípio ele tenta justificar que seriam machucados feitos numa obra ali da tia Flor, né, nas proximidades ali da residência. Seu Alcides, testemunha importante, que disse, olha, ele não se machucou aqui. A perícia foi muito importante, né? Como né, em todo crime. Para falar, por exemplo, com relação à calça que foi encontrada. Quem cedeu as roupas pra gente, quem exibiu as roupas dele foi a própria Dayana, né? A esposa dele. E que nessa época, ela acreditava piamente na inocência dele. Foram encontradas pequenas manchas de sangue na parte interna da calça. Até então, sendo do avesso, a gente imaginou que seria o sangue dele mesmo, do usuário da calça. Nós, do laboratório de DNA, recebemos as unhas coletadas pela médica legista, as unhas tanto da mão direita como da mão esquerda. Sob as unhas da Bianca, no material subungueal, havia DNA de um indivíduo do sexo masculino, além do DNA da própria Bianca. Então havia uma mistura de DNA, característica de uma mistura de duas pessoas, sendo a Bianca e um homem. Que homem era até então nós não sabíamos. Por que isso é importante? Porque a Bianca, quando foi morta, na luta corporal, ela acabou arranhando o Sandro, tanto que a gente chegou a até fazer exame nele, que ele tinha marcas de arranhão também no corpo. E nessa luta corporal acabou o quê? Ficando material orgânico debaixo da unha da Bianca. A gente pegou e mandou para a perícia a calça e pediu para o IML mandar esse material encontrado debaixo das unhas da Bianca para fazer um confronto, para realmente saber se esse material que estava com a Bianca era da calça. Aí nós realizamos as análises de DNA e concluímos que o indivíduo que estava usando a calça jeans e que deixou aquela mancha de sangue na calça possuía o mesmo perfil genético do que o DNA encontrado debaixo das unhas da Bianca, DNA masculino, tá? Então, nesse primeiro momento, foi essa a conclusão que nós chegamos. Por quê? A gente não poderia afirmar que esse sangue e que esse material que estava sob as unhas da Bianca era realmente do acusado, Sandro, porque ele se negou a fornecer uma amostra para fazer o exame de DNA. Como ele se negou a fornecer esse material, e com essa calça a gente conseguiu ter o material que seria dele, então a calça que ele usava no dia dos fatos é que realmente que ele não tomou o cuidado de
se livrar, né, desse material é que acabou realmente condenando ele. Por volta de 1h da tarde, mais ou menos, foi quando ela acabou sendo morta. Ela foi tomada no interior da casa, sozinha, casa essa que estava trancada. A televisão, os aparelhos de TV foram ligados, havia som ligado na casa, então ela mesmo que gritando não foi ouvida por ninguém, por vizinhos. Ela, logicamente, era mais fraca que o réu como homem, né, na idade que tem mais força física do que uma mulher, do que uma moça de 19 anos, e, portanto, ele se valeu, desse recurso que dificultou a defesa da vítima, que ela lutou pela vida. Então, ela antes de ser asfixiada, ela foi brutalmente agredida, né? Ao que consta, ela estava no quarto dela, que era um sobrado, a casa era um sobrado, e ela foi, portanto, arrastada, e o próprio réu, na sua versão, diz que isso ocorreu, ela foi arrastada. Quai, seu app de vídeos curtos.